Na década de 80 eu acreditava que a regionalização era uma forma de conseguir desbloquear aquilo que na altura já parecia muito difícil e que hoje eu diria que é quase impossível, que é encontrar uma forma de reformar o Estado. Portanto, era preciso desmontar algumas coisas que existiam no Estado e, porventura, a melhor forma de desmontar essas camadas que já existiam no Estado era através da regionalização. Inclusive, colaborei num livro onde isso é defendido. Mas depois, conforme as coisas foram evoluindo, fui percebendo e tenho quando foi o referendo da regionalização, portanto, em 98, eu escrevi um texto, aliás, curiosamente, eu na altura era diretor do Público, e eu escrevi um texto a dizer que ia votar não, e um colega meu da direção, diretor adjunto, escreveu um texto a dizer que ia votar sim. Portanto, já morreu ele, José Queiroz. Bem, e eu retomava precisamente esse argumento, dizendo aquilo que se passou mostra-me que o Estado, por este caminho, não é reformável. Portanto, aquilo que tende a acontecer é, pela própria lógica da sua organização e pela maneira como pela cultura do seu funcionamento, é que nós acrescentamos novos serviços quando é necessário uma nova função qualquer, mas raramente conseguimos desmontar os serviços pré-existentes. E aquilo que vai acontecendo com muita regularidade é que, onde antes tínhamos uma autoridade, passamos a ter duas, passamos a ter três, passamos a ter quatro, e chegamos ao ponto de ter dezenas de autorizações para um simples licenciamento, porque, entretanto, foi assim que as coisas aconteceram. E o risco é, se passarmos para um nível regional, é acrescentarmos ainda mais complicações, mais níveis, mais carimbos, mais assinaturas, mais a consideração superior ou conforme aquilo que foi sugerido, que é a forma de funcionar da administração pública, e não acredito que isto seja quebrado porque vão vir para aqui responsáveis políticos capazes de responder perante a cidadania, até porque o próprio sistema previsto na Constituição, portanto o próprio sistema previsto na Constituição não cria para as regiões administrativas um grau de responsabilidade política semelhante, por exemplo, ao que existe, e a meu ver, isso está bem feito, não tenho nada contra, ao que existe nos governos regionais dos Açores e da Madeira, que têm um estatuto, e teriam um estatuto diferente e superior, digamos assim, superior entre aspas, às regiões administrativas. Portanto, se é por aqui que pensam que vão reformar, não creio que seja verdade, e aquilo que aconteceu de 98 para cá, creio que em muitos aspectos reforçou essa ideia, porque nós temos evoluído na administração pública, acrescentando quase sempre complicações, e a semana passada falámos precisamente, demos aqui um exemplo a propósito da organização da Proteção Civil, em que temos, e portanto no fundo de um organismo do Ministério da Administração Interna, em que temos de um lado uma Proteção Civil que, de acordo com diretivas que vinham do governo de António Costa, que era, agora vamos pôr tudo de acordo com as regiões, uma Proteção Civil que antes tinha dois níveis, o nível nacional, o nível distrital, e depois o nível concelhio, pronto, esse manteve-se, passou a ter três níveis, o nível nacional, o nível regional e o nível subregional, portanto acrescentámos mais uma camada, e com uma relação com a cidadania praticamente invisível e complexa, uma vez que esta terceira camada, a subregional, corresponde a entidades que eu creio que os burocratas conhecem, os cidadãos não conhecem, que são as NUTS 3 ou as comunidades intermunicipais ou coisas desse género, que são, enfim, têm um nível importante para o planeamento europeu, para os fundos europeus, mas é para isso que servem, para fundos, não é propriamente para ter verdadeira responsabilidade política, verdadeira accountability, portanto, perante os cidadãos e essas coisas todas. Agora, nós podemos dizer, está bem, mas pronto, é porque aqui há algo que não foi cumprido, que não foi executado, que podíamos corresponder a uma aspiração dos portugueses. Há aqui algo que me faz sempre alguma espécie, que é pensar-se que se pode fazer a regeneração pela porta do cavalo. E que, portanto, porque esta questão de saber ou não se é a vontade dos portugueses, já tivemos um teste em 98 e não foi um teste tangencial como foi o primeiro
referendo da interrupção voluntária da gravidez, do aborto, em termos mais comuns, em que foi uma votação 51-49. Ali não, foi uma votação 63-36, salvo erro, à volta disto. Portanto, praticamente um terço, dois terços. E todas as regiões do país com a mesma opinião, exceto o Algarve. Curiosamente foi a única região que onde os apoiantes de uma regionalização tiveram maioria. Todo o resto não tem maioria, mas a Constituição, curiosamente, é clara. Para haver regionalização, em concreto, é preciso fazer um referendo, e esse referendo tem que ser aprovado a nível nacional, mesmo que algumas regiões digam que querem, se o todo nacional disser que não quer, não há. Portanto, este passo não é um detalhe, está na Constituição, não foi uma decisão política por causa do governo, uma negociação entre Marcelo e Guterres. Claro que decorreu numa negociação que eram os líderes do PS e do PSD em 98. Exatamente, os líderes do PS. Quer dizer, o primeiro-ministro e o líder da oposição, o primeiro-ministro António Guterres, líder da oposição Marcelo Rebelo de Sousa, não decorreu apenas disso. De facto, isto está no artigo 256 da Constituição, que é muito claro sobre esse aspecto. A instituição, em concreto, das regiões administrativas, com a aprovação da lei da instituição de cada uma delas, depende de lei prevista no artigo anterior e do voto favorável expresso pela maioria dos cidadãos eleitores que se tenham pronunciado em consulta direta de alcance nacional relativa a cada área regional. Portanto, está aqui a dizer isto tem que ser por referendo. Curiosamente, sempre que sou falar disto, nunca sou falar de referendo, ou então fala-se de formas ínvias de chegar de alguma forma a alguma organização regional. E uma dessas formas ínvias é aquilo que as pessoas dizem, pronto, mas já estamos a ter uma espécie de partidarização e de criação de, enfim, na linguagem popular, criação de taxas, na linguagem de institucional, digamos, criação de um estatuto parademocrático nas CCRs, basicamente corresponde a esta coisa que andámos agora a discutir, que foi a nomeação dos presidentes das CCRs. As CCRs são as Comissões de Coordenação Regional, organismos criados para fins de planeamento e que desempenharam, algumas delas pelo menos, desempenharam em algumas fases históricas papéis importantes. A Comissão Coordenadora da Região Norte, no tempo em que foi presidida por Valente Oliveira, o seu dono, teve importância e relevo em algumas operações importantes, por exemplo, aquilo que é hoje o Val do Douro e tudo aquilo que foi a transformação do Val do Douro deve, em boa parte, ao esforço que foi feito por essa CCR e por Valente Oliveira em particular. Portanto, mas isto, quer dizer, nós recordamos desse nome, nunca nos recordamos bem do nome, por exemplo, da CCR de Lisboa e Val do Tejo, portanto, que já é completamente diferente. Aquilo era, portanto, achar que agora, portanto, aquilo é uma espécie de representação indireta, os autarcas elegem, mas depois os partidos fazem uma negociação de distribuição dos lugares, e portanto foi o que aconteceu agora, e, portanto ficas com esta CCR, eu fico com aquela e tal. Eu não concorro. Pronto, mais ou menos assim. Mais ou menos assim, evidentemente depois aquilo tem alguma correspondência à representatividade dos partidos naquelas regiões em termos de presentes de Câmara, não representatividade eleitoral direta. Pronto. E temos andado nisto. Portanto, e de vez em quando, isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária, muito portuguesa, houve esta orientação, que veio sobretudo dos governos de António Costa, mas não só, também acho que já tinha começado antes, que é, vamos então adaptar a administração central à estrutura das regiões que um dia vamos querer criar e vamos começar a dividir isto. Ora bem, isso aconteceu em umas coisas, não aconteceu noutras, e portanto temos agora uma mescla, uma confusão absoluta. Há áreas, por exemplo, em que houve uma organização por regiões mais ou menos coincidentes com as CCRs, por exemplo, as administrações regionais de saúde, que entretanto foram dissolvidas para criar a nova estrutura que é centralizada, portanto, descentralizou-se, centralizou-se, e no meio disto, portanto, e depois ao mesmo tempo cá em baixo, criaram-se mega ULS, algumas delas absolutamente ingeríveis em termos de unidades locais de saúde, portanto, aquilo que junto a hospitais e centros de saúde foi a grande reforma do final do governo de António Costa. Ninguém ainda tocou nela, mas pronto, é o que está, com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto,
descentraliza-se, centraliza-se, portanto, vai e vem. Isso é um exemplo. Outro exemplo é, bem, mas então temos, por exemplo, há coisas que estão em instalação no terreno, vamos colocar pessoas no terreno. O Ministério da Agricultura. Criaram-se direções regionais da agricultura, mais ou menos coincidentes com as CCRs, mas com sedes noutros locais. Portanto, a do Norte, em vez de a CCR Norte está no Porto, a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte, a parte da pescas aqui é particularmente relevante porque fica em Mirandela. Bem, a do Centro fica em Castelo Branco. Há muita pesca. Eu não tenho nada, até se calhar não estou a dizer que seja uma má ideia, atenção, porque muitas vezes fixar serviços nestes sítios é importante para que as cidades não morram, para lhes dar uma vida, portanto, e não tenho nada, quer dizer, não tenho nada contra, e sobretudo na agricultura é bom que não estejam em Lisboa e no Terreiro de Paço. Pronto. É só dizer que isto depois não bate a bota com o perdigota. Pois. Um exemplo bom disso é precisamente a administração interna, em que mantive, ainda há pouco referi, a administração da Proteção Civil ficou nas regiões, mas depois, na Proteção Civil, digamos, trabalho com quem? Trabalho com os bombeiros, não é? Mas os bombeiros estão basicamente nos municípios, e às vezes até abaixo dos municípios, nas freguesias, mas estão, pronto, enfim, há uma organização municipal, e com a PSP e com a GNR. Ora, a PSP e a GNR mantêm uma grelha distrital. Portanto, as duas grelhas não estão em cima de uma da outra, não coincidem. É capaz de não funcionar muito bem, como nós agora vimos nestes acontecimentos recentes. Mas não é o único ministério em que isso acontece. Pois não. O Ministério da Ação Social continua a ter os centros distritais, que aliás são edifícios, quer dizer, muitos deles correspondem aos edifícios mais feios da cidade. Viseu, por exemplo, tem um edifício horrível. Creio que Aveiro também. Viseu é uma torre, não é? Uma torre gigante. Umas torres lá no meio e tal, umas coisas que quando houve aquela coisa, aquela opção de mandar torres abaixo, mandaram-se umas onde moravam pessoas, não se mandaram as do Ministério da Ação Social. Mas não é o único caso. Há outro caso que também é curioso, que é assim, está bem, pronto, e a Justiça? A Justiça mantém quase integralmente a estrutura distrital, com duas exceções, que é o Porto, onde há o Porto e Porto Oeste, e Lisboa, onde há Lisboa Norte, Lisboa Oeste, penso eu, Lisboa. Pronto, portanto, para quê? Basicamente para ter 3 palácios da Justiça. Portanto, de facto, é muita, quer dizer, no caso de Lisboa, então é uma concentração enorme de serviços. Um desses penso que é o Palácio de Justiça, que está em Sintra, eu passo por ele quase todos os dias. Há de haver outro no sítio qualquer que eu não sei onde é que é. Campolide, talvez? Não, pois há muitos em Lisboa, há muitos. Há o Campos da Justiça, depois depende do tipo de... Estou a falar apenas dos palácios mais relevantes. Portanto, mas a Justiça tem esta organização. Portanto, a organização da Justiça está feita desta forma. Portanto, temos grelhas que não batem umas com as outras. Temos ministérios que de facto, trataram de pôr tudo por regiões, a educação, como já referi, o caso da agricultura e outros ministérios, onde tem a ver ministério a ministério, o que é que dava, mas isto ficou esta atrapalhada. E isto corresponde a um problema que é um problema de fundo, e que é um problema que eu acho que nunca foi verdadeiramente considerado. A não ser de forma muito... Nem sei como é que é definir. Quer dizer, foi muito fácil criar as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Muito fácil, ponto de parágrafo. Eu já dou um exemplo de um caso que não foi tão fácil assim. Mas, apesar de tudo, era lógico, não é? Há uma descontinuidade territorial, há distância, na altura não havia internet e, portanto, as decisões são tomadas de uma determinada maneira. Sempre houve um representante, digamos, do Estado Central lá, assim, na altura era o Governador Civil. E estou a dizer que não foi completamente fácil, porque houve um caso em que foi difícil. Nos Açores. Porque nos Açores havia 3 distritos. Havia o distrito de Ponta Delgada, havia o distrito da Horta e havia o distrito de Angra do Heroísmo. Foi tão complicado que nos Açores nós temos o chefe de governo regional em Ponta Delgada, o representante da República em Angra do Heroísmo e a Assembleia Regional na Horta. Portanto, isto teve que depois também dividir, porque isto tem a ver muito com algo que é completamente português, que é as capelinhas e a minha terrinha, a minha terrinha e tal. E quando vamos para país aí, das cotadas, não é? Não é só as cotadas, é aquilo com que as pessoas se identificam. E quando vamos para aí, e nós olhamos para aquilo que aconteceu com as divisões regionais, aquilo que percebemos é que nunca se consolidou realmente
uma divisão do país que, exceto os distritos, que de alguma forma correspondesse a alguma identidade das pessoas. Nós vemos que nunca houve uma... Quer dizer, é fácil olhar para algumas... olha, aqui para lá, para a Espanha, e perceber que há uma Galiza, que há uma Andaluzia, que há um País Basco, que há uma Catalunha, um Aragão. Essas coisas sabemos que são fáceis, até porque algumas delas são identidades nacionais. Mas para Portugal, as coisas andaram sempre assim um bocadinho de uma forma menos clara. Olhando para a história, as primeiras divisões que existiram já vêm do Dom Afonso IV, já vêm de muito trás. Portanto, tem, na altura, basicamente, tinham a ver com o exercício da justiça e por grandes regiões, entre Douro e Minho, entre Douro e Mondego, Beira, Extremadura, entre Tejo e Odiana, que era como se que é o Guadiana, e Algarve. Algarve é que se manteve sempre mais ou menos com a mesma identidade e talvez por isso é que tem aquela votação que teve no referendo da regionalização. E depois isto vai mudando várias vezes com as reformas liberais. Também há, portanto, estamos a falar anos 30 do século XIX, portanto há sensivelmente 200 anos, há quase 200 anos, há uma grande reforma dos municípios, a reforma de Mouzinho da Silveira, que extingue mais de metade dos municípios, portanto, e os municípios sim tinham raízes. Nós ainda hoje vemos pelourinhos, antigas sedes de municípios em muitos sítios, não é? Portanto, Colares, onde eu moro, já foi município, agora não, está integrado, é uma freguesia do concelho de Sintra, do município de Sintra, e isso corresponde, quer dizer, os municípios correspondem a entidades antigas, creio eu que deve ter muito a ver, enfim, não vi isso como muito detalhe, mas inclusivamente com as cartas forais que eram dadas às terras e que, portanto, acabavam por dar ali um grau de poder local que é muito antigo e está muito enraizado na memória das gentes, digamos assim, e há algo que fica por baixo dos municípios e que há uma estrutura territorial que praticamente não existe em mais lado nenhum com essas características, que é a freguesia, as freguesias que correspondem no essencial à grelha das paróquias. Agora já correspondem menos, porque a reforma das freguesias eliminou imensas freguesias, mas mesmo assim percebemos que havia aí também uma identidade próxima e uma vontade de fazer coincidir uma coisa com a outra. O concelho que tinha mais freguesias, sabes qual é que era? Não era Lisboa. Não sei, Pai Covilhã, talvez? Não. Era Barcelos. Barcelos tinha mais de 80 freguesias. 80? Mas porquê? Porque repara, Barcelos está ali no berço da nacionalidade, no sítio onde Portugal... Quer dizer, ao lado de Braga, ao lado de Guimarães, onde Portugal de alguma forma começou, onde, digamos, a organização territorial e a grelha paroquial, nós vamos lá e vemos aquelas igrejinhas todas, era isso que correspondia a isso. Portanto, isso tem enraizamento popular, e nós agora vimos que nesta contra-reforma, digamos assim, das freguesias, quando voltar atrás em algumas das fusões que tinha existido, que elas corresponderam de alguma forma à vontade das pessoas. Mas, aliás, desculpa interromper, quer dizer, isto é de tal forma, esta proliferação das freguesias, que uma das questões que se coloca na reforma da lei eleitoral, e talvez aquela em que se consiga que os partidos cheguem a algum acordo, tem a ver com o facto dos presidentes das juntas de freguesia são representados nas assembleias municipais. E como há sítios em que há tantas freguesias, pode... Mas havia esse problema. Mas agora voltou a haver. Há lá, exatamente no Norte, pelo menos 2 casos, em que a representação dos presidentes de junta de freguesia pode alterar completamente Estamos a falar da Assembleia Municipal, não é? Sim. Da Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal há uma parte de eleição direta e uma parte de representação do Presidente da Junta. E podes ter uma representação direta em que há os partidos, porque é direta, portanto, o método D'Hondt é proporcional, mas depois os presidentes de juntas, como é uma votação maioritária, de repente podes ter uma situação em que a maioria se inverte na Assembleia Municipal, porque há um partido que conseguiu eleger não sei quantos presidentes de juntas, às vezes em micro-juntas muito pequenininhas, não é? Isso era muito evidente em Lisboa, quando havia 50 e tal freguesias em Lisboa. Agora já não é bem assim, porque há menos freguesias em Lisboa. Bem, mas... no caso das regiões, nós depois a seguir, a única estrutura que acaba por ficar é uma estrutura que vem do século XIX e que tem a ver com os distritos. Portanto, os distritos são criados 17 distritos numa reforma de 1835.
portanto há quase 190 anos mais ou menos, curiosamente com uma lei de 25 de Abril, de 25 de Abril de 35. E os distritos, apesar de tudo, têm uma lógica que foi resistindo. E qual é essa lógica? É a lógica da cidade importante daquela zona. Uhum. Portanto, e os distritos passam a ter o nome das cidades. Há uma zona ou outra onde às vezes percebemos que há tensões. Por exemplo, Braga e Guimarães. Há ali uma tensão. Mas Braga acabou por ficar como distrito. Há zonas onde foram aparecendo cidades que foram ganhando relevo. Uhum. Em Vila Real, Chaves foi ganhando algum relevo. Em Bragança, por exemplo, Bragança é um caso curioso, porque Bragança, originalmente, a diocese nem era Bragança, era Miranda do Douro. Uhum. E depois passou a chamar-se Diocese Bragança-Miranda, apesar de a ser catedral bonita, fica em Miranda, não fica em Bragança. Mas agora há uma cidade rival, que é Mirandela. Não, mas isso são em desenvolvimentos posteriores. E nós, além disso, na nossa cultura democrática, identificámos-nos muito com os distritos por causa dos ciclos eleitorais, que é uma digamos, das identidades que as pessoas, apesar de tudo, têm, que é, apesar da nossa Constituição, cada deputado representar a República no seu círculo, do ponto de vista formal, apesar de tudo, as pessoas sabem, é um deputado pelo Porto, o deputado por Braga, o deputado por Vila Real, é uma coisa que tem algum valor e que as pessoas identificam como tal. As regiões é mais complicado, porque de facto, repara, por exemplo, Marcelo Caetano fez uma reforma, Marcelo Caetano, não primeiro-ministro, uma reforma no princípio, que era das províncias. Eu quando andei na escola, por exemplo, tinha uns mapas, por trás na escola primária, havia lá uns mapas com as nossas províncias, também tinham lá as províncias ultramarinas, mas com as províncias onde estava o Douro, o Ribatejo, o Alentejo, o Baixo Alentejo e o Alto Alentejo, estava isso assim com umas cores diferentes, uns mapas antigos. Bem, aquilo nunca conseguiu ganhar, mesmo num regime autoritário, nunca conseguiu substituir os distritos. Aquilo que dizemos, em termos de lógica geográfica, aquilo foi muito baseado nos trabalhos, penso, de um geógrafo português chamado Amorim Girão. Em termos de lógica geográfica, aquilo fazia sentido, porque eram regiões geograficamente mais homogéneas. Portanto, o Ribatejo é a zona em torno do Tejo, o Alentejo é o Alentejo, a Beira dividia-se em Beira Litoral, Beira Alta e Beira Baixa. Portanto, tudo aquilo que tinha... por exemplo, não havia Trás-os-Montes com fronteira no Douro, havia Trás-os-Montes e Alto Douro, porque, digamos, a margem sul do Douro, geograficamente, é igual à margem norte, quer dizer, apanha menos sol, mas basicamente está menos exposto ao sol. Mas pronto, basicamente é a mesma coisa. E, portanto, aquilo fazia algum sentido. Nunca se conseguiu verdadeiramente enraizar, os distritos foram sempre resistindo. E, portanto, como não há essa identidade, uma das coisas que se notou no referendo de 98 foi, está bem, eu quero regionalização, mas não com este mapa. Não com este mapa. E este mapa, repara, o mapa de 98, de alguma forma tentava recuperar estas unidades geográficas. E tentava resolver alguns problemas que são... que quando nós depois vamos ao detalhe, percebemos que se formos criar uma região norte, vai surgir um problema que é as pessoas de Bragança, ou de Vila Real, ou mesmo de Braga, porque é que vão de ir ao Porto e não a Lisboa? É porque também não ficam com os problemas resolvidos nas terras delas, não é? Portanto, e a ideia e se no Porto sempre houve muita pulsão regional, era uma pulsão regional subimperial, digamos assim, entre aspas, digamos, subimperial, que é, nós mandamos do norte. Eram os vice-reis do Norte, não é? Ou uns presidentes de Câmara que eram os vice-reis do Norte. Mas quando estás fora do Porto, estás em Viana, estás em Bragança, estás em Vila Real, dizes, mas porquê? Porque é que eu hei de agora, de repente, subordinar-me ao Porto, ter aqui um intermediário, se não posso... Se muitas coisas, no fim do dia, acabam por estar em Lisboa. E por isso tudo, eu acho que esta ideia de que, de repente, por exemplo, esta crise das tempestades teria sido melhor resolvida com o nível intermédio da administração central a um nível regional, que respondesse politicamente perante os cidadãos, eu não compro. Por isso, simplesmente não compro. Os autarcas respondem perante os cidadãos, o Governo Central responde perante os cidadãos, a criação, as pessoas que estão nos órgãos intermédios, e alguns deles são ex-autarcas, portanto, pessoas que vêm, antigos presidentes de Câmara que agora estão colocados nesses lugares, eu acho que a maior parte das pessoas nem os conhece, nem vai passar a conhecer, e não é por os eleger
que isso vai acontecer, até porque, digamos, eu creio que os grandes custos que esta organização tinha seria, bem, há um custo, isto ia ter representantes políticos, na altura foram feitas umas contas, eu estive a tentar atualizar com a inflação e com, talvez desse 100 milhões de euros de custo de pessoal político a regionalização, não é por isso que as contas... Ano, 100 milhões de euros ano, entre senhas de presença, ordenados, aquelas coisas mais ou menos obrigatórias, na altura contas foram feitas em 98. Em 98 estava um bocadinho mais de 60 milhões de euros, hoje eu diria que, porventura, com a correção monetária e a correção também dos salários, podia chegar aos 100 milhões. Pronto, mas isso não é isto que é relevante. O que é relevante é que a seguir vem tudo o resto, não é? E vem a duplicação de estruturas públicas, que nós também já sabemos que se chegamos aqui a um senhor que está, não digo no terreiro de passo, mas digo na Visconde de Valbom, e digamos, olha, agora vais para a Visconde de Valbom de Santarém, ou para a Visconde de Valbom de Coimbra, ou da Visconde de Valbom de Évora, ele vai dizer, não vou porque comprei casa, não vou porque não sei o quê, não vou porque mobilidade não dá para isso. Portanto, íamos ter mais estruturas, mais duplicados, e ao mesmo tempo que ele não ia, íamos criar um lugar para ele, ou para o equivalente dele, noutro sítio, e depois no fim do dia íamos ter, em vez de uma pessoa a dar o despacho, duas pessoas a dar o despacho, isto é, em vez de levarmos os 2 anos, que às vezes algumas coisas levam a licenciar, íamos passar a levar 3. Portanto, creio que seguramente não é por aí que vamos resolver os problemas. Acho que a cultura política, a cultura histórica, a cultura identitária das pessoas não nos aponta nesse sentido, aponta claramente para fazermos uma coisa que, isso sim eu não vejo discutir, ou melhor, quando vejo discutir, há logo recuos, que é o nosso poder local tinha que ter mais competências e mais autonomia do que hoje tem. Quer dizer, o nosso poder local tinha que ter uma autonomia enorme sobre as questões da educação, que não tem. Quer dizer, nós continuamos a colocar os professores o mais centralmente possível, quando eles isso devia estar descentralizado. Há apostas na área também na área da saúde, também na área de políticas sociais, que não têm que ser iguais em todo o país, porque muitas vezes as situações são diferentes. E nesta semana, foi ontem, uma manchete, não sei se era uma manchete, um título de primeira página de um jornal nacional, a dizer que agora há umas autarquias que querem que o Ministério da Educação vá resolver o facto de, nas suas escolas, de repente haver muitas crianças de muitas origens nacionais diferentes, 17, 14, 15, 17. Isso tem que ser resolvido localmente, porque nem todos os municípios são iguais, não é? E não tem que ser resolvido, já não é 5 de outubro, agora é 24 de julho, onde fica o Ministério da Educação, portanto não tem que ser resolvido assim. E essa parte choca com a cultura da administração pública, com a cultura de dizer, tu és casado com uma professora, e se a tua mulher, que vai ser, que na sua colocação, o Presidente da Câmara vai ter importância, o que ela te responde, não sei se uma vez tivesse essa discussão com ela vai, eu tenho muitos amigos que são professores, dizem, nessa altura só vão entrar os primos e os sobrinhos e as cunhas, porque há esse receio, não é? Há esse receio, mas esse receio só se vê aí mudando, e não tem que se mudar tudo ao mesmo tempo. Também é outra coisa, a mania portuguesa, que é, quando fazes tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não façam tudo ao mesmo tempo, façam conselhos piloto, mandem uns poderes para um lado, outros poderes para o outro, vejam como é que os presidentes da Câmara se vão adaptando, como é que o poder local se vai adaptando, e façamos... Porque a grande diferença entre Portugal e outros países no que diz respeito ao centralismo é o pouco que está nos poderes locais. Quando comparamos, por exemplo, com países que têm tamanhos parecidos com o nosso e não têm nível regional, mas têm muito mais poderes desconcentrados e descentralizados para os poderes locais, coisa que nós em Portugal ainda não chegamos lá.